Bom, então para a gente encerrar essas transformações particulares, falta falar somente da transformação isométrica. Como o nome sugere, transformação isométrica é uma transformação que acontece quando o sistema mantém o tamanho constante, o tamanho igual, o volume constante. Então, quando uma determinada massa de gás sofre uma transformação sem que haja variação de volume, dizemos que houve uma transformação isométrica. Essa é a transformação mais prática, mais fácil de se realizar na prática, porque basta que você tenha um recipiente rígido, você coloque o gás dentro desse recipiente rígido e você pode variar temperatura e pressão à vontade. Esquematicamente, se você tiver aqui um sistema com a pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1, uma transformação isométrica durante uma transformação isométrica você terá uma mudança na pressão, você terá uma mudança na temperatura, mas você terá o volume se mantendo constante, né? Seria basicamente você fazer o seguinte, você toma um recipiente rígido, enche esse recipiente com gás, despreze, por favor, a dilatação do recipiente, né? E aí então vamos supor que você aquece esse sistema. Quando você aquecer esse sistema, você vai estar produzindo espontaneamente uma variação na temperatura. Como o recipiente é rígido, não vai haver de forma alguma mudança no volume. Consequentemente, se você produzir uma mudança na temperatura, pense microscopicamente, você vai gerar uma variação na pressão. Ao gerar uma variação, um aumento de temperatura, você está produzindo um aumento na velocidade média das partículas. Você está produzindo então um aumento no número de colisões e na intensidade das colisões. Como consequência, você está gerando um aumento de pressão. O mesmo Charles da lei anterior, só que nesse caso ele independente, somente ele, percebeu que no caso das transformações isométricas, se você consegue fazer com que um gás mude temperatura e pressão sem variar de volume, ele percebeu que a razão entre a pressão e a temperatura era uma constante. Então, se esse gás aqui tem uma temperatura T1 e uma pressão P1, e esse gás aqui tem uma temperatura T2 e uma pressão P2, o que Charles percebeu foi que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E aqui, se você quiser, você pode continuar aquecendo esse gás, consequentemente haverá, para cada nova temperatura, haverá uma nova pressão, mas P sobre T terá sempre o mesmo valor. Essa relação e essa relação aqui, ambas têm o mesmo significado, é o que nós conhecemos como lei de Charles para transformações isométricas.